Boa noite, gente linda! Vamos esperar as pessoas entrarem, que hoje a live é sobre identidade. Identidade e autoconfiança. Vamos ajustar as vozes internas que existem aí dentro de você. Boa noite para quem entrou. Hoje é a nosso penúltimo dia e a última live desse headset de autoconfiança e identidade. Vamos chamar a Nath. Vou chamar ela aqui conosco na nossa live. Aê! Boa noite. Boa noite, Nath. Boa noite a todos. Tudo bem contigo? Tudo bem e contigo? Tudo ótimo. Ainda mais nessa noite tão linda, onde a gente vai definir muitas coisas da nossa nova identidade para 2026, né, Nath? Isso mesmo. Hoje a gente já falou durante essa semana, né? Nós falamos sobre realidade, sobre o ambiente, sobre o corpo, sobre o dinheiro com o Vitor, sobre os vínculos, né, Nath? Ontem a gente até republicou um vídeo bem interessante, né? Sobre como a gente se prende ao passado e às coisas que nos aconteceram e a gente não se desvencilha disso. Eu queria que tu te apresentasse para todo mundo antes da gente começar. Tá bom. Boa noite, gente. Então, eu me chamo Natiele Barcelos. Eu sou psicanalista, analista junguiana. Muito prazer e espero que gostem da nossa live de hoje. Essa live, Nath, é para quem se cobra demais, né? É para quem trava na hora de se expor. Eu me cobro demais, tu acaba tendo uma dificuldade em se expor. Eu acho que por isso Sim, a gente casou super com nós duas essa live, porque sim, a gente tem um viés bem perfeccionista, né? De fazer as coisas, tentar fazer as coisas o máximo bem feito possível. sim. E a gente já conversa há bastante tempo, eu e a Nath, principalmente sobre algo que o perfeccionismo traz. Ou a gente faz, que é o meu viés, né? Ou a gente faz de uma maneira que nos trava e a gente acaba não fazendo por achar que a gente precisa fazer melhor, ou que no meu caso eu faço do jeito que faço. Então, assim, tipo, às vezes sou mais impulsiva. E eu acho que, em primeiro momento, a gente pode falar um pouquinho da autoimagem, né, Nath, sobre como é essa construção, onde a gente às vezes acha que a nossa essência é quem a gente vê, mas não é, né? Queria Sim, que tu falasse um pouquinho sobre isso. exatamente, né? A nossa autoimagem é o que a gente acredita que a gente é, quando na verdade é diferente do que a gente é em essência, como tu falou, né? O que a gente escutou na infância, na adolescência, quando a gente estava formando a nossa personalidade, né? O que a gente viu, o que exigiram de nós, se a gente foi muito cobrado, né? Tudo isso forma o nosso senso de a nossa autoimagem hoje. Né? Então a gente traz muito forte que a identidade, qual a sua identidade, né? E aí a gente pensa que a nossa identidade é uma coisa, quando na verdade a gente está só repetindo um padrão que a gente aprendeu. Exatamente, com certeza. Eu vejo que esses papéis que a gente. Tanto é que a maioria das pessoas sabem, né? Morei na praia um tempo e eu saí da praia exatamente porque eu entendi que lá eu não estava tendo a minha identidade. Eu estava só sendo filha.
filha e várias coisas que tinham ali. Mas eu não estava conseguindo ser uma boa profissional, porque eu não estava me dedicando total ao meu trabalho, eu não estava tendo network. Por isso que eu voltei para Caxias, né? Já te contei isso, né, Nath? Então eu acho que hoje a gente tem que desmistificar o que, que é uma identidade, né? E trazer essas coisas que essa persona que a gente faz, né? Esse personagem. Hoje até eu fui na missa e o padre falava, né? Ah, e o personagem da mãe, o personagem José de pai. Então, às vezes, a gente se perde nesses personagens que a gente cria. O da boa filha, o da profissional competente, o da eu sou super forte, né? E acaba não escutando a nossa voz interna. Sim, e também a gente acaba esquecendo qual é a nossa identidade, qual é a nossa essência, quem nós somos, o que a gente gosta. Porque muita gente se perde nesses papéis, né? Como tu trouxe o papel de mãe, de filha, de esposa, e esquece quem é. Prioriza os outros e não se prioriza. Né? E é nisso que acaba acontecendo também muitas crises que as pessoas acabam entrando, né? Ah, eu tô desanimada, eu não tenho ânimo de fazer nada novo. Tudo isso vem porque tu esquece quem tu é. Acaba só cuidando do outro, priorizando isso, e esquece tua identidade verdadeira, né? É verdade. Hoje, Nath, de 0 a 10, quanto tu te cobra? Nossa, acho que 9. Né? Tu trouxe ali, eu me cobro muito e tu tem essa trava, talvez, ao se expor, né? Não, eu me cobro muito também. Então, eu Eu, me cobro bastante. E tu, de 0 a 10? eu acho assim, ó, que depende do meu papel. Como profissional, eu acho que eu vou melhor. Aí eu me cobro. Não sei se é porque para mim já parece que flui, tem uma fluidez e tudo que flui, né, que tem aquele flow, parece que vai com mais naturalidade, digamos assim. Então eu me cobro menos, eu acho que uns 7. Agora, como filha, é 9 para 10. No papel de amigo, eu me cobro bastante também. Então, de fazer coisas para as pessoas, ajudar as pessoas, eu tenho bastante isso. E né, uma das coisas é isso, né? O ser boazinha. O quanto a gente faz para os outros e deixa de fazer para nós, né? Sim. E o quanto a gente confunde também o não fazer e o se priorizar com egoísmo. Acho que até em Total! um dos dias do desafio tu falaste sobre isso, né? Que não é egoísmo. Mas até a pessoa realmente internalizar isso e entender que que se colocar primeiro para depois ajudar os outros não é egoísmo, é um processo, né? Com certeza. Com certeza. Tu acha que tu já conseguiu já dar uma. Como que é isso para ti sobre o egoísmo, assim? Tu te considera egoísta em alguns momentos? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Mas eu acho que eu já consegui transcender bastante essa parte, sabe? De me colocar primeiro. Se eu não consigo fazer, é aquela coisa, né? Se custa a tua paz, se custa a tua saúde, né? Se tu tem que abrir mão das tuas coisas, do teu tempo, da tua vida para fazer, então é não. Perfeito. É isso mesmo. Muitas vezes, né, a gente veio com essas cobranças e vamos lá. Na nossa época, agora eu vou falar uma coisa bem de véia, né? Na nossa época, os professores cobravam mais da gente, né? Então, assim, além de pai e mãe, os professores eram aquelas pessoas que davam uma certa educação. Hoje é muito diferente. Hoje tu não pode nem levantar a voz para um aluno que ele, né, já. Mas eu noto isso. Tu percebeu isso na escola também, Nath? Como foi isso pra... Não, eu acho que na minha época de escola, pelo que eu lembro, não tinha muito isso. Eu acho que, assim, como experiência pessoal, foi mais, assim, o que eu escutei das pessoas em que conviveram comigo ali na infância, sabe? Foi mais isso mesmo, assim. Não. Professores, eu acho que para mim não foi tão forte, assim, sabe? Mas eu sei que tem para muitas pessoas. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela optou por ser juíza, né? Hoje ela estuda para ser juíza. Nossa, E ela contou que a professora falou para ela, juíza,
você não vai ser nem de futebol. E ela ficou com aquilo, ela tinha acho que uns 10 anos. E ela ficou com aquilo e hoje ela tá Porque ela estudando. sonhava a vida toda. Isso? Oi? Ela sonhava com isso quando ela era criança? Sim, sim, era algo que ela queria muito, né? Ela tinha, parece que um parente que era juiz e ela achava incrível. Então ela ficou com aquilo, ela escutou aquilo. Claro que não foi só isso que fez ela querer ser, né? Tem vários motivos, mas isso a gente conversou sobre foi um motivo. Ela sentiu raiva na hora, sabe? Que como assim eu não vou ser? Então vamos ver, né? Vamos ver se eu não vou ser. Isso. E que frase, Nath, tu acha assim que mais ecoou aí dentro tua para que trouxesse essa tua vontade até de cuidar das pessoas, porque o que a gente faz não deixa de ser um cuidado, né? Uhum. Tu diz voz interna que eu Interna. escutei? É. Nossa. Eu acho que não vou lembrar assim de pronto agora de alguma coisa, mas foi essa minha coisa assim em gostar de ajudar as pessoas, né? Em ver que as pessoas precisam de um auxílio, de um conselho e não ter aquela base para auxiliar a pessoa a melhorar de vida. Eu sempre gostei muito disso. E como eu sempre gostei de me autoconhecer, eu posso, com esse meu autoconhecimento, auxiliar o outro, sabe? Então, agora, daqui a pouco vem alguma frase, alguma coisa, daí eu trago, tá? Mas, Aham. assim, esse meu desejo, eu sempre gostei muito de me autoconhecer. Então, com isso, eu vi que eu podia auxiliar o outro, sabe? Eu também. Nesse processo. Principalmente veio para mim essa parte de além de se autoconhecer, que eu gosto muito também, porque isso é muito latente para mim, eu percebo, eu vim da área da beleza, né? Então, o deixar o outro bonito, eu notava que quando a pessoa, e aí não deixa de ser uma autoimagem, sabe? Quando a pessoa consegue se ver mais bonita, se ela consegue, que ela consegue se ver verdadeiramente quem ela é, sem filtro, ela tá na frente do espelho, arrumada, é algo assim que transforma o olhar da pessoa. Tanto é que eu tenho uma cliente que hoje ela continua, né, com as gurias que trabalhavam no salão comigo. E ela, eu conheço ela 17 anos atrás, e o start dela para ela mudar a vida, fez bariátrica, casou, teve filhos, hoje ela é uma CEO, assim, então fez inúmeros outros PhD, ela é assim uma pessoa inteligentíssima e ela foi buscar isso o dia que ela se olhou bonita. Ela se viu bonita na frente do espelho e às vezes a gente acha que é superficial, né? Mas a autoimagem, quando ela é formada, eu acho, na infância, com essas autocobranças, e aí vem no eu não sou suficiente, eu não sou bonita, eu não sou inteligente, o outro é sempre melhor, vem aquela comparação de prima, primo, tio, né? Até a propaganda agora do Boticário, né? Veio com uma com a tia sempre dizendo que ela era gordinha, que ela era isso, que era ela aquilo, de repente ela se veste, né? E ela fala realmente sobre esse processo junguiano, né, que a gente faz, que é da psicanálise, já de começar se olhando, né? Esse Sim, trajeto faz com que realmente a gente consiga se olhar e se ver. sim. E o peso que tem essas vozes que tu escuta na tua infância, na tua adolescência, elas internalizam. É que nem a propaganda do Boticário que tu Com trouxe como certeza. exemplo, né? O quanto ela foi internalizando a voz daquela tia e achando que realmente ela era aquilo. As pessoas não precisavam medir mais as palavras, porque aquilo é tido para uma criança, para um adolescente, como se fosse verdade. Principalmente o que os pais dizem, em primeiro lugar, né? É lei, né? E aí eu acho muito importante trazer aqui também que ali do 0 aos 7 anos, a criança tem os pais como Deus. Então, tudo o que elas escutam é o que os pais estão dizendo.
Então, é É muito muito importante importante. cuidar o que é falado, sabe? Ai, tu é isso, tu é aquilo. Tudo isso a criança vai realmente acreditar que ela é. Verdade. E a gente, principalmente para quem é mãe e pai, né? Não vai fazer por ti, passou coisas na infância que infelizmente não tem como mudar. O passado a gente não muda, né? A gente ressignifica. E eu vi também num culto uma fala que foi muito lugar, o passado é um lugar de visitação e não de habitação. Então isso não é só no tempo de Deus, é no tempo de hoje, né? Não é só no tempo de Jesus, é hoje. Sim, Não é um lugar de ficar lá morando. Não, sim. visita, olha aquilo que te fez mal, mas volta para o presente, né? E traz isso para que não fique, porque não adianta ficar doendo e remoendo, né, Nath? A gente precisa olhar para nossa identidade, entender quem trouxe tudo aquilo que tu falou, né? O que foi experienciado, o que foi ouvido, trazer isso, a gente vai fazer até um exercício sobre isso, trazer isso para cá, visitar o passado para isso, mas não ficar lá. Volta, vem e agora é o presente. É a partir daqui. Sim, lembrando que, né, tudo que a gente foca vai se expandir. Então, o que que a gente tem, o que que a gente está mantendo aí em mente o dia inteiro, o que que a gente está remoendo, sabe, ruminando, é isso que vai fazer parte da nossa vida, sabe? Então, Verdade. não é sobre apertar num botão e esquecer, não é sobre apertar num botão e perdoar, porque o perdão, ele é um processo. Ele vai acontecendo aos poucos, tem várias fases, né? Então, e a gente vai estar sempre tendo questões, né? Na vida. E também não é sobre estar tudo 100%, mas é sobre entender que a gente ficar carregando esse fardo é pior só pra gente, porque às vezes a própria pessoa nem lembra de nada. E esse é um caminho que a gente chama, né, na análise junguiana, que é o caminho de entender quem somos, de individuação, né, de nos trazer o Perfeito. indivíduo. A personalidade não deixa de ser essa essência do, sim, desse caminho de individuação, para que a gente Sim. consiga olhar para isso como realmente uma jornada, né, Nath? Sim. E é isso que a psicanálise faz. Ela vai te ajudar a buscar a tua individuação. O que é isso? Tu se tornar um indivíduo único. Quem tu é. Aí a gente entra até no post ali do desafio mesmo de hoje, que eu acho que foi, né? Quem Aham. tu é, tirando todos os papéis da tua vida. Quem tu é sem tua formação, quem tu é sem ser pai, sem ser marido, sem ser filho, enfim, né? E a gente vai descobrindo. E outra coisa também, quem tu é sem repetir padrões aprendidos. Né? Nossa, esse é. E vamos lá, né, Nath? Todo dia a gente. Não, e é muito incrível, porque as pessoas dizem, eu não tenho crença, eu não tenho padrão. Gente, o padrão é todos os dias a gente descobre um. Tu Sim, levanta, tu levanta com um padrão novo, né? sim, Isso é exatamente. bom. E padrões inconscientes que a gente repete porque Com aprendemos assim, não certeza. sabemos por quê, não identificamos, e na terapia a gente consegue identificar para poder mudar e virar essa chave, né? Criar uma nova identidade, que é o que acontece, né? Então, são padrões que a gente não percebe. E até nós que estudamos, todos os dias estamos identificando padrões de comportamento. E às vezes, o que que a gente não quer, né? Que a gente vai evitando, que a gente evita para se proteger, né? Eu acho que a gente vai evitando as nossas sombras. A gente precisa falar na identidade, a gente precisa falar, porque nem tudo é luz, nem tudo são qualidades, né? Eu já fiz uma live faz um tempo com a Ana até sobre isso, né? Sobre os talentos, a gente reconhecer nossos talentos. Mas atrás desse talento sempre tem também uma sombra. Sempre Uhum. também, por exemplo, a autoconfiança. A gente sabe que a autoconfiança traz uma sombra do quê? Uma sombra de pessoa que talvez se ache demais, que seja até arrogante com as coisas. Então, tudo a gente traz luz e sombra. E a gente Sim. precisa entender isso, né, Nath? Sim.
E o caminho, ele não é se livrar das sombras, se livrar dos defeitos. Isso não existe. Nós somos seres feitos de sombra e de luz. O caminho é tu identificar os teus defeitos, as tuas sombras e tu integrá-los. Porque quando a gente ganha consciência das nossas sombras, tá? Eu vou chamar aqui também de defeitos para ficar mais fácil, né? A gente consegue perceber quando faz, perceber quando vem aqueles gatilhos, perceber coisas sobre a gente, né? E ter coragem de olhar para essas sombras, aí é que tá, né? Ter coragem de realmente assumir que sim, eu tenho esses defeitos. E tá tudo certo, não é um problema também. Né? Não, Eu vou então porque faz parte. olhar, faz parte da gente, de todos. Todos nós temos. Então, olhar para essas sombras, para esses defeitos e, ok, eu sei que eu tenho, então eu vou identificá-los, vou fazer o meu melhor, se for uma coisa muito prejudicial, que possa vir a nos prejudicar muito ou prejudicar o outro, e eu vou integrar. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É Só que muito. muitas vezes, sozinha, a gente não consegue identificar. É isso que a psicanálise, a terapia faz com a gente, né? É Faz a verdade. gente identificar o que está escondido aí. Um terapeuta consegue ver o que tu não vê. Também concordo contigo, super. Inclusive, até as pequenas crenças, assim, a gente chama na terapia, né, ou na psicanálise de ato falho, né? Muitas vezes a gente fala, Adoro. aham, a gente está conversando e de repente a gente sai com uma, né? Não tem como. Sim, E aí é isso que a gente precisa saber, que muitas vezes sozinho a gente não consegue fazer tudo isso. Mas claro, é óbvio, né? E todo mundo, várias pessoas hoje me falaram: "Ah, estava esperando só essa live, estava esperando esse momento". Por quê? Porque às vezes o se olhar também dá dor, né, Nath? sim, Então, a gente entender também que isso é um caminho que às vezes é dolorido, mas é necessário, a gente precisa fazer isso. sim. E a gente precisa, né? É uma coisa que para a gente realmente crescer e se transformar, a gente vai precisar acessar essas coisas que a gente está evitando. Porque se a gente não acessar, a gente entra também na parte de que o corpo acaba falando. O corpo vai manifestar de alguma forma tudo que está guardado, que está reprimido, que a gente está evitando. Uma hora explode. É verdade, é verdade. Eu coloquei aqui para a gente fazer, né, e que a gente tinha conversado aquele dia de tarde, para a gente falar, fazer um exercício bem interessante sobre a velha identidade e uma nova identidade, um novo eu. E aí eu gostaria que tu participasse também para que a gente mostre para as pessoas como seria, né, olhar para isso e fazer isso. Acho que Perfeito. eu ia falar sobre um hábito e uma frase que a gente fala para nós mesmas e de velha, né, da velha identidade e uma coisa que a gente gostaria de trazer à tona para as pessoas, Sim, nossa nova identidade. tá. Consegue? Eu vou te falar um hábito meu que eu tenho e que eu acho que é Eu tô nocivo. tentando achar. Achei, achei que tava procurando. Eu acho um hábito que não é muito bom, que é eu como muito fora. E eu já identifiquei, eu e a Cíntia, inclusive, que a Cíntia tá aí, né, nossa psicanalista, e eu já identifiquei que é algo que eu uso exatamente para me acolher. Quando eu tô afim, assim, de acolher a minha criança, que eu vi, assim, tipo, que ela tá tristinha, eu vou comer fora. Esse é um hábito. Conta o teu agora, Nath. Olha, uma coisa negativa que me incomoda bastante, e eu acho que é o principal, é um problema com horários. Sério? Problema com horários. Não é horários, por exemplo, assim. Como é que eu vou te explicar?
eu tenho uma questão, assim, de me atrasar para as coisas. Mas é para as coisas que não têm um horário certo. Ah, Entende? tá. Tem um horário assim, eu me atrapalho completamente, isso é uma coisa que me incomoda muito. E a questão de acordar mais cedo e dormir mais cedo é algo que me pega demais. É um hábito extremamente negativo, que a gente sabe que não faz bem dormir tarde e acordar cedo, né? Que acaba que a gente se obriga a acordar cedo, dormir pouco, Sim. e dormir tarde e acordar tarde, que hoje não é tão possível, porque a gente tem que acordar cedo porque tem os compromissos, né? Mas a Aham. minha questão, meu hábito negativo, inclusive, que hoje eu estava conversando sobre isso, que eu falei que eu vou mudar agora. Agora, né? Agora, não precisa esperar janeiro. Vou mudar Não, amanhã. é hoje. É hoje. Hoje. Hoje eu vou dormir cedo. Quer só ver? Olha, sei que hoje é mais difícil porque a gente vai ficar pensando muita coisa. Vai. E eu vou te dizer que é bem difícil fazer isso quando o dia tem live. Sim, e a gente fica agitada, já fica acelerada, fica com Aham. aquelas mil ideias na cabeça, né? E final de ano também, né? Que tá tudo, a cabeça pensa em Nossa, 50 coisas ao mesmo tempo. Mas a verdade. minha questão é horários. Isso é uma coisa que tem, assim, aqui me pega muito. E eu quero muito, vou mudar esse padrão de horários. Eu já mudei um pouco, já consegui fazer algumas mudanças, mas eu quero ir mais a fundo nisso, sabe? É dormir mais cedo e acordar mais cedo, até porque o dia rende muito mais. Quem quiser colocar um hábito que quer deixar nessa velha identidade, pode pôr aqui que a gente vai ler. Não vamos falar o nome da pessoa que escreveu, É, mas coloca aí pra gente um coloca. hábito negativo que você quer mudar agora em 2026, ou pode ser a partir de amanhã também. Mas depois a gente vai fazer uma observação sobre isso aqui também, tá? Não é apertar no botão e mudar o hábito. Com certeza. Bem legal. Não, é aos poucos, que nem eu falei aqui. Essa minha questão com horário, por exemplo, eu já venho modificando ela. Acho que foi outubro que eu até postei ali no story que eu ia acordar uma hora mais cedo. Ali eu já comecei a modificar isso. Aí deu uma oscilada, aí novembro caiu, sabe? E Aham. aí agora dezembro eu voltei a dormir tarde e acordar não tão cedo como eu gostaria. Então é aos poucos, mas depois a gente vai falar um pouquinho Não, mais sobre isso. é aos poucos e vamos lá. A gente não pode se cobrar, né, Nath? Porque quando a gente se cobra demais, aí a gente volta para a autocrítica e parte da criança, que é aquela criança que foi muito cobrada, né? Sim, Ter que quer emagrecer e não focar nisso. Sempre me saboto. É, isso, olha, tô junto. Eu também faço isso. Eu digo que eu quero, e aí vem algo que é muito. Bah, que é muito da velha identidade mesmo, daquilo assim. Por que que eu digo que eu vou emagrecer e não emagreço? Né? Aí a gente vem com um padrão muito grande. Às vezes o emagrecimento vem com uma proteção, né? Então, assim, porque o emagrecer nunca é por só se sentir mais magra, né, Nath? sim, Quer falar um exatamente. pouco sobre isso? Não, eu acredito que tenham muitas coisas além disso, né? O emagrecimento não é sobre somente ser mais magra, mas sobre. Alguém mais colocou aqui, né? Uhum. Mas pode falar do emagrecimento, depois já trago essa da Helena. Tá, não é que eu achei que pudesse ser Não sobre a é mesma outro coisa. problema, é o problema do horário que nem tu. Ah, tá, tá bom, que bom. Que bom que tem mais Que alguém, bom eu que não tu tô não tá só, sozinha. né? Não, mas a questão do emagrecimento, realmente, né? Daí teria que ir mais a fundo, porque normalmente tem mais coisa aí, né? Não é só o emagrecimento em si, sabe? O porquê vem essa dificuldade, sabe? É, Eu acho que eu entraria mais, eu iria mais por esse norte, assim. é. E é bom fazer terapia, né? Quando a gente tem, de novo, né? A gente acha que o caminho é sempre terapia, mas é porque é mesmo, tá, gente? Sim. Não é porque a gente quer que vocês façam, é porque E aí tem aquela tudo é questão. muito profundo, né? Essa coisa do horário, vamos lá, é outra coisa que também é por outro motivo. Geralmente o horário
é porque, de certa forma, o inconsciente quer chamar atenção, né? Então a gente acaba atrasando às vezes. Eu me lembro que tinha uma pessoa que ela sempre chegava atrasada, mas ela era com horário marcado, não que nem tu, tá, Nath? O horário dela era, sei lá, 7 horas, ela chegava sempre 7h20, 7h15, 7h30. A última vez que chegou 7h30 também não vou atender. Mas geralmente é isso, sabe? A pessoa era uma criança provavelmente que não tinha atenção, precisava de atenção e naquele momento, então, quando ela chegava atrasada, a pessoa, né, o profissional, ou seja, quem for, já, sabe, dava toda aquela ladainha do tipo, ai, por que que você chegou atrasada? Como assim? Nanana. Voltava naquele gatilho, vamos lá, indo profundamente, né, Nath? Já puxava naquele gatilho, tipo assim, quem que xingava essa menina ou essa pessoa, né? Quando ela fazia coisas e tal. Então volta aquela dor, aquele gatilho lá da infância. Então, geralmente é sempre ligado, né, na Sim, infância. sim. Normalmente a resposta está lá, inclusive fazendo só mais uma observação aqui sobre o emagrecimento, Sim, do que você também pode estar querendo se proteger, né? Tem isso também, mas claro que cada caso é muito único, né? Às vezes é realmente uma dificuldade que a pessoa tem, ou às vezes é aquela coisa, como vai ser a minha nova identidade se eu conseguir, se eu alcançar? e vem esse comer como um preencher um vazio, né? Que nem eu falei, né? Por que que eu como fora? Vou comer fora porque eu nunca comia fora quando eu era criança. Eu preencho, de certa forma, um vazio, né? Sim, Uma falta do meu pai e da minha mãe, alguma coisa de proteção mesmo. Aí eu vou comer, e aí eu me sinto protegida, e aí eu gosto, e aí é gostoso. Então, assim, tudo tem um porquê, né, Nath? sim, e tem também a questão da dopamina rápida, principalmente dos doces, né? Quem é do doce, que eu também sou muito, gosto muito de doces. Tem aquela questão da dopamina rápida, né? A gente quer um alívio imediato, mas tudo isso tem sim a ver com um vazio, com algo que tu quer preencher. É muito emocional. É verdade. A Helena tinha colocado, né, sobre o levantar cedo e chegar atrasada. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala, até antes ela tinha entrado na live. Ela disse que ela acorda cedo pra, como é que é? Se Pra se atrasar com tratar com calma. calma. Se atrasar com calma, isso aí. Eu Eu sou dessas, sou acho. dessas. E agora, Nath, qual que é a frase interna que tu mais usa para se auto-sabotar? Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Será que eu vou conseguir? E se eu errar, sabe? Se der alguma coisa errada. A principal, a principal. E se me julgarem? E se me julgarem? Eu eu não tenho uma assim agora de cabeça, mas uma que eu uso para. E se eu não conseguir ajudar o outro? Eu sou muito da ajuda, né? Então é algo que eu fico, o que que vão falar se eu não conseguir fazer? Vem esse julgamento, mas é um julgamento que é meu, sabe? Principalmente assim, aconteceu essa semana, ontem, né? Minha mãe caiu a perna, ela tem prótese, caiu a perna fora do lugar. O meu primeiro momento de pensar é tipo, meu Deus, não tô lá, o que que vão falar de mim? Em primeiro momento é isso, sempre. Então, quando eu não consigo ajudar alguém, esse é sempre meu primeiro pensamento. E aí vem assim, é pai, mãe, é amigos, é todo mundo, né? Começa aí. Tipo, eu sou muito resolutiva com paciente, por exemplo. Eu tenho uma paciente que ela tem uma doença, eu não posso curar a doença dela, porque são doenças físicas. Já passou, saiu do campo emocional e já foi para o físico. Eu não posso curar ela. Mas a minha autocobrança ela é muito grande. E aí vem, não tô ajudando, inclusive falo às vezes, né?
quer parar a terapia porque vejo que ela que não tá indo para frente. E aí eu me sinto de mãos atadas. Olha só, e a minha frase interna é tipo assim: o que que eu posso fazer mais? Ela não vem com, tipo, me cobrando, mas não cobrando da maneira, não vou conseguir e tal, não é isso. Mas é tipo, como eu posso fazer mais? É sempre o mais pra mim que pega. Sim, e é muito importante a gente Agora trazer. falei assim e veio. Não, tranquilo. E é muito importante a gente falar isso, porque todo mundo passa por isso, né? Qual a diferença, talvez, que seja um movimento que a gente acaba fazendo? Porque eu trouxe tudo isso, e se eu errar? E se me julgarem? E se der alguma coisa errada? Só que eu tô aqui, né? Então, o que eu faço de diferente nisso? Que é isso que a gente auxilia também os pacientes, as Com pessoas, né? certeza, com certeza, com certeza. Eu integro essa sombra, eu olho para ela, beleza, eu tenho isso, né? Todos nós temos isso. Com certeza. Quem quiser até coloca aí a sua frase interna que de autossabotagem, né? Mas o que É que eu como se fosse faço, um tá? arqui-inimigo, né, Nath? Sim, Nosso próprio arqui-inimigo. sim. O que que eu faço então? Eu vou com medo mesmo. E eu uso muito, eu trago muito aqui a frase: se tem medo é para lá que eu vou. O medo é o caminho do teu desenvolvimento. É a bússola. Tu tem medo, então vai lá fazer, né? É Então, verdade. a partir do momento que tu faz, eu não vou dizer que até estava conversando contigo, né, Flávia, sobre isso, eu não vou dizer que acaba o medo, que ele se dissolve por completo, mas ele vai aliviando, né? Sim, 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 total. Se Eu expor tava. aos poucos, mostrar Sim, quem é aos poucos e fazendo as coisas um passinho de cada vez, vai te mostrando que tu é capaz. E é se verdade. julgarem, eu sempre trago muito isso também, se julgarem, gente, é sobre a pessoa. Vão julgar de qualquer forma. Se fizer, se não fizer, se estiver parada, se estiver andando, qualquer coisa. Então é sempre sobre o outro. Então faz igual. Exatamente. Exatamente. A Laura falou, né, sobre o alimento e as comidas em si lembram o conforto do colo da mãe. Com certeza, e a mãe dela faleceu. Com certeza, Laura, meus sentimentos, inclusive, mas é exatamente isso. É quando a gente precisa de colo, aí a gente, de novo, né? É aquela coisa da criança. Quando a gente precisa de colo, para onde a gente vai? A gente vai, até a Nath tinha colocado algumas coisas, né? Que as funções dos hábitos, né? O hábito de gastar, por exemplo, é uma anestesia. Então, Sim, anestesia do quê, né? É quando a gente não precisa mais sentir dor. A gente não quer sentir dor, a gente vai comprar. O sim. comer, então, é o preencher vazio. Aí até a Laura comentou realmente sobre a mãe, né? Então, é exatamente isso. E o evitar, quando a gente evita alguma coisa, evita ir na casa de alguém, evita um confronto com os nossos próprios sentimentos, evita principalmente, por exemplo, conversar com um cônjuge, né? Tipo, meu Deus, tem às vezes As conversas, conversas difíceis, nossa, e é muito que são interessante essenciais. como é louco isso. Às vezes eu pergunto, eu tenho algumas amigas e amigos que eu converso muito e eu digo, tá, e aí tu já falou pra pessoa? Não, não falei, porque eu sei que vai vir tal coisa, mas tipo, a gente nem sabe. Por que que a gente já faz, né, o fantástico mundo de Cria Bob uma na cabeça? fantasia na cabeça, às vezes a pessoa nem vai pensar aquilo, às vezes ela inclusive quer saber o que está acontecendo, dê a oportunidade da pessoa saber, né? E aí, uma coisa que Exatamente. eu trago muito, tem formas de serem faladas as coisas. Tu não precisa falar brigando, nem sempre tu vai causar um conflito, né? Aí tem coisas mais profundas também, que às vezes é porque a pessoa tem medo do conflito, porque ela foi criada num ambiente de muito conflito. Então Com ela evita o certeza. conflito. Só que é importante ela olhar para a história dela como uma história diferente que ela está escrevendo agora. Então agora ela pode fazer diferente e não necessariamente vai ocorrer um conflito. E isso vem muito desse outro, essa tua resposta vem muito para essa frase que essa pessoa colocou, que é, no meu caso, ser extremamente rancoroso e acabo esperando muito das pessoas. Mas eu Eu acabo, acabo me frustrando. quando a gente espera do outro,
a gente espera um vazio, porque não existe. Porque, principalmente se a gente espera, é porque já passou, né? Vamos lá. Quando a gente faz algo esperando já em troca, não é genuíno, Sim. né, Nath? É algo que a gente não consegue, porque o outro ele vai ter as suas percepções, as suas dores. E às As... vezes não é nem por mal que a pessoa não faz as Não, coisas, ela não não. percebe muitas vezes. Pode até perceber e ser, né? Ah, não vou fazer por aí. Mas a maioria das vezes não é, entende? E E isso é muito interessante. Eu tô construo vendo. uma personagem. Olha que louco, né? Eu conheci uma pessoa, não faz muito tempo, e ele trabalhava com cinema. E ele me dizia: eu construo um personagem para falar exatamente como essa pessoa. Construo um personagem para falar com as pessoas, porque é uma proteção. E é uma proteção mesmo. A gente faz a nossa persona. Isso, eu ia falar sobre isso, né? Pode A falar. análise junguiana traz muito isso, são as personas, né? E isso é muito importante, inclusive. Isso é o que a gente até ensina na própria terapia, né? Tu deixar um papel para começar o outro. Não é que você vá ser outra pessoa. Não, eu vou ser diferente ali. É você, mas você sabe que naquele momento tu está sendo professor. Naquele momento tu vai deixar as tuas preocupações, tu vai deixar as tuas coisas de lado e vai fazer aquilo ali. Mesma coisa quando tu chega em casa. Isso não é uma coisa tão simples, não é tão fácil. Eu sei que a gente vai, a gente faz, vai, volta. Tem que ter muita consciência, tá? O que eu tô fazendo agora? Agora eu cheguei em casa, então agora eu vou ser mãe. Agora eu vou ser esposa. Saí pro trabalho, cheguei no trabalho, agora é aqui. E onde eu vejo, né, Nath, que dá problema com a gente construir um personagem. Quando a gente se blinda tanto com ele que a gente não consegue viver a nossa inteireza, ou seja, a nossa essência, que é aquilo que a gente falou no começo. Quando A a nossa gente não. identidade verdadeira. Exatamente. Quando a gente não consegue viver a nossa essência, pelo menos com uma pessoa, que é a pessoa que a gente mais confia, geralmente um cônjuge ou um amigo. Quando a gente não consegue ter, não desblindar, digamos assim, né? Essa proteção que a gente usa como personagem, aí é que tá errado. Não é que esteja errado, mas é aí a nossa dificuldade para se abrir, né? Para se mostrar, para até construir uma nova identidade, né? Porque a gente não tira a armadura. É como se a gente saísse para a guerra e quando volta continua com ela, porque a gente está sempre preparado. E aí talvez venha essa coisa do rancor e da mágoa, porque a gente não consegue se desblindar, né? A gente está sempre pronto para o ataque. Então qualquer coisa que aconteceu, eu tô aqui. Vamos lá, né? Não sei se Sim, tu concorda com isso. claro, com certeza. E quanto mais a gente se distancia da gente, da nossa essência, de quem a gente realmente é, do que a gente quer, mais desanimado a gente fica com a vida, Com mais certeza. deprimido, né? A gente começa a ficar muito mal. Porque, e aí não sabe por que tá com aqueles sentimentos, mas quando começa a investigar, a pessoa não sabe se priorizar, a pessoa não sabe falar um não, coloca todo mundo na frente. Por quê? Né? Não sabe expor ali a sua ideia, a sua opinião. Mas por quê? O que normalmente, qual normalmente é a raiz disso? O medo da rejeição. Medo de passar também pelo que passou na infância. Se Sim, foi crítica, foi crítica. Se foi. Só que é isso, eu acho que o principal para a gente trazer aqui para essa nova identidade, né, Nath? É aquilo que aconteceu, aconteceu com aquelas pessoas, comigo junto, porque era o que a pessoa podia dar. Não vamos mudar isso, né? sim. Infelizmente. Então, era aquilo, por exemplo, no meu caso, né? Vou falar por mim. O fato de eu ter sido adotada. Tudo o que aconteceu no útero da minha mãe, eu fiz uma sessão de renascimento, eu renasci, eu entendi.
Eu fui rejeitada. Aquelas dores e aquelas feridas emocionais estão aqui. E quando eu sentir ela novamente, ela vai bater. Mas onde eu preciso estar atenta? Quando bater, eu lembrar. Eu acolho essa criança, eu não posso mudar o que aconteceu e hoje eu sou adulta. E é o adulto que tem que aparecer. Aí é esse personagem adulto trazendo a força, a autoconfiança. E aí sim a gente fazer esse novo eu, sabendo que aquilo que aconteceu no passado, de novo, eu posso visitar? Posso. Ele vai vir sempre, né, Nath? Vai vir gatilho. Vai Mas vir. estar consciente para eu Consciente. quando vem esse gatilho, eu lembrar quem eu sou. E aí vem essa nova identidade. Isso, é o tempo todo identificando esses gatilhos, né? Soltando essa bagagem da velha identidade que a gente aprendeu e que a gente está fazendo, mas não está satisfeito com isso, ou está só repercutindo coisas que a gente escutou, eu não sou boa, eu não sou suficiente, eu não consigo, né? E deixar tudo isso, mas ficar sempre consciente dos gatilhos, para o adulto poder assumir o lugar ali, né? E a gente traz muito isso, principalmente na psicanálise, e traz muito esse exercício de quando vem, tu pega o gatilho e já conversa contigo mesma, né? Inclusive, Isso. o Agostinho fala, aparece conversa de doido, O mas Agostinho é nosso conversa professor. contigo. Não Isso, sabe. Agostinho, o professor Agostinho. Ele fala, parece conversa de doido, mas começa a conversar contigo, porque daí tu mesmo vai te acalmando e vai vendo que aquilo ali é só uma voz interna, que tu escutou, que tu tem internalizada dentro de Exatamente. ti. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, ou qualquer outra que vier, Isso tá? E se me julgarem? é isso que eu faço quando vem essas coisas do tipo assim, mas o que que eu posso ajudar? Ai, como é que eu posso ajudar? Cara, na hora que vem isso pra mim, que eu falei, né, que são as minhas frases internas, na hora eu penso, o que que eu posso fazer agora? Tipo, no meu caso ali com a minha mãe, né? Que eu falei, eu posso ir e contratar, ligar, começar a chamar e ver uma cuidadora para estar lá com ela. É isso que eu posso fazer daqui, né? Eu tinha um evento, eu não podia faltar, porque eu ia trabalhar nesse evento. Então, assim, é isso. Eu tô me despedindo de quem eu fui. Inclusive, hoje um amigo me disse: Nossa, tu tá com um semblante triste hoje. Eu disse: É que eu tô fazendo despedidas. Então, eu estou despedindo da Flávia que eu era, né? Trabalhando na área da beleza, fazendo e ajudando e pensando em todo mundo. Não, agora eu vou. Carregando tudo. Exatamente, agora eu vou pensar nos meus pacientes, nos meus clientes. Então, isso também, né? Entender quem é essa identidade, quais são os gatilhos, quais são as coisas que vão vir. E fazer essa conversa interna que tu falou. E pode falar em voz alta, né, Nath? Pode, pode. Quando vier a vozinha, tu já pode parar. Cancela. Pode Isso aí. parar. Não. Adoro. Vou fazer. Vou fazer. Sei. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu até faço, mas eu faço isso mental. Eu acho que eu vou fazer em voz alta que vai ficar mais legal. Sim, sim. É bem impactante. Pode ir parando que não é bem assim. Vamos lá, vamos lá. Aham. E agora vamos falar sobre 3 gestos, então, que vêm para essa nova identidade, assim, para essa nova versão. Ótimo. Vamos colocar um gesto que a gente vai fazer. O que que tu vai fazer? Fala tu primeiro. Pensou em alguma coisa já ou não? A minha questão principal é a questão do horário ali, né? Tá. E eu tô com isso aí, hoje cedo mesmo eu tava pensando sobre isso. O que que eu vou fazer para conseguir criar o hábito de acordar cedo e dormir cedo? Isso é uma coisa que me pega, que eu fico extremamente irritada com isso, sabe? Fico assim, incomodada, porque é algo que eu já venho fazendo, já melhorou muito, então é aos poucos, como eu trouxe. Mas o que que eu vou fazer para mudar isso de verdade? Sabe? E nem vamos entrar que isso aí tem explicação, eu já sei o motivo, tem padrões, Tem padrões? né? Tem padrões aprendidos, Aham. mas eu quero mudar. E eu não quero mudar, eu vou e já Isso estou aí. mudando, Isso entendeu? aí. Então, pensando aqui, o que pode ser?
Bom, eu acho que eu vou ter que começar aos poucos. Um pouquinho mais cedo. Não assim, por exemplo, 10 horas, sabe? Eu acho que vai ter que ser ali 10h30, 11 horas para acordar ali. Começa colocando, eu sei por mim, porque foi assim que eu fiz, né? Eu comecei com 15 minutos por dia. Ótimo, já é alguma Aí coisa. um dia era tipo, eu dormia meia-noite, vou dormir 15 para meia-noite. Ah, um dia era 10 horas, vou dormir 15 para as 10. Hoje meu horário geralmente de dormir é 9h30, 15 para as 10. Eu não passo muito desse horário, e o horário de acordar é quase 5 horas, 5h30, mais ou menos esse horário. Sim, sim, eu quero chegar nesse ponto. Mas vamos lá, e a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Sim, Tu é única e eu sou uma pessoa que eu estou solteira e eu não tenho filhos. sim, A Nath tem filhos e ela tem um companheiro. Então, é casada e tem filhos. É diferente. Então, isso é algo que a gente tem que, na primeira coisa dessa nova identidade, é não se comparar. sim. Se a Nath se comparar comigo, que consigo fazer isso, porque eu não tenho ninguém que precisa de mim nesse horário, aí tu tá perdida, né, Nath? Se tu fosse se comparar com uma pessoa que, como eu. Sim, sim, não, eu tenho que incluir isso na minha rotina. Os Exata. pequenos hábitos, aos poucos, né? Eu trago. É muito importante a gente falar disso, tá? Porque a questão das pessoas que não conseguem mudar os seus hábitos, criar essa nova É, identidade, não é que elas não conseguem, é que elas desistem cedo demais, exatamente. tá? Então, assim, gente, escutem isso. Vocês desistem cedo demais. Nós, tá? Porque todos nós temos coisas que a gente quer mudar Nossa, total, e oscila total. muito, né? Aí começa com aquele hábito, daí vai, daqui a pouco, né? Daqui a pouco volta. Só que a questão é 1% todo dia. Isso é muito Aquele real. jeito vagabundo, né? Sim, é um pouquinho por dia. Então, esses 15 minutos aí que tu sugeriu é muito, muito interessante, né? Em vez de começar 2 horas mais cedo, é que vai ser Não, 15 até minutos mais porque, cedo. imagina, o nosso círculo cicladiano, ele demora para engrenar. Então, não tem como. É 10, 15 minutos. Eu Sim, estudei naquele mude seus seus horários. horários, mude sua Mude vida. sua vida. Ele fala exatamente sobre isso. Não tem como o nosso corpo se adaptar. Então, não se adapta. Não tem Sim, como. tem que ser aos poucos. Tem que ser. Qualquer hábito, gente, qualquer hábito novo que tu quer incluir é aos poucos. E eu sei que a gente é imediatista, que a gente quer para ontem, que dá aquela coisa, mas e quando vai vir o resultado? Quando eu vou conseguir? Só que não adianta, a gente não funciona dessa forma, né? O cérebro, ele busca o que é conhecido. Então é muito trabalhoso É fazer as muito mudanças de fácil hábito. cair, né, Nath? Não tem Sim, e outra como. coisa muito importante que eu quero falar é que as pessoas desistem porque saem do centro. Eu chamo assim, né? Eu trago muito o Lucas, o nosso professor Lucas Scudeler fala muito disso. Não importa quantas vezes tu saia do centro, e sim quantas vezes tu volta para ele. Eu Volta. adoro essa frase porque a gente vai sair do centro muitas vezes quando a gente estiver em busca dessa nova versão, em busca dos novos hábitos, de novas coisas que vão nos fazer bem. Vai cair, vão ter Mas com momentos e certeza. é nesse momento aí que a gente não vai desistir. É nesse momento que, por exemplo, eu vou usar o exemplo da academia, porque é uma coisa que eu já consegui. Uhum. Para mim é como escovar os dentes hoje, né? É um hábito já, mas não foi fácil. E eu falo muito isso porque eu comecei indo 2 vezes. Na verdade, eu comecei treinando em casa. E aí eu treinava 2 vezes por semana em casa. E muito tempo eu fiquei assim. Depois, quando eu comecei na academia, eu comecei indo 2 vezes, depois eu subi para 3, depois que eu fui subir para 5. E hoje eu vou 5. E foi um passinho por vez, né? Muito aos poucos. Eu agora com essa coisa, porque o meu é parar de comer tanto fora, né? Então, outubro já comecei e foi bom. Novembro eu consegui, então eu estipulei de no máximo 4 vezes por mês, né? Uma vez por semana. Claro que dezembro foi a farra gastronômica, porque era muita despedida e tal, e eu fui viajar
e aí come fora, e aí não tinha como. Agora, para janeiro vai ser 3 vezes, aí eu vou diminuir um pouco mais. E uma coisa que eu não me lembro se tu chegou a. Se tu lembra, Nath, e que eu falei uma vez que, para mim, o que eu gosto de comer fora é café da manhã, porque me lembra a minha infância, né? Que a minha mãe me levava café na cama. Então, Sim, para mim, é sempre isso. Então, eu tenho uma oportunidade, eu vou tomar café fora. O que que eu fiz? Eu me muni de coisas para eu poder não comer fora. Então, o que que eu faço? Ah, eu sempre tenho coisas gostosas para comer no café da manhã. Então, assim, eu faço minha crepioca, eu faço tapioca, eu faço misto quente às vezes. Então, aquilo que eu estou com vontade, eu acabo fazendo em casa. Então, eu mudei por aí o café da manhã, e aí janeiro já sei que vai ser 13 e eu tenho certeza disso. Então, esse vai ser o meu novo gesto para 2026. tá. E para quem está assistindo e quem for assistir depois também, então façam esse exercício, né? Coloquem ali, velha identidade. Quais são os hábitos negativos que tu tem? Quais são as frases internas que vêm automaticamente na tua cabeça, né? Que tu escutou e que tu tá apenas repetindo para ti, que é eu não dou conta, eu sou burra, eu sou feia, ou isso não é para mim, né? E qual vai ser a tua nova identidade? O que tu quer modificar? Não precisa ser uma coisa extrema, assim, vou mudar de vida. Não, porque isso De é aos novo, poucos. pequenininho, né? Sim. Então anota qual vai ser o novo eu, que a gente está chamando assim, né? O que é que tu vai fazer para mudar isso? E não precisa ser um monte de coisas também, pode ser uma coisa. E vai indo aos poucos, mas algo que tu veja que tu necessita nesse momento. E aquela coisa, né? Se uma pessoa no mundo conseguiu, tu também consegue. Isso Exato. foi a Cíntia que me falou, e eu Aham, vou repetir aqui, que é a é nossa verdade. psicanalista. É verdade. Se alguém conseguiu, tu consegue. Sempre, sempre. E aí, de novo, não é se comparar, mas é pensar que existe possibilidades. Sim, Né? Eu tenho que aprender a como eu vou moldar para a minha vida. Mas sim, ele foi lá e fez. Tu vai também, né? Eu acho que é muito importante. Tem, a gente tem algumas perguntas que eu acho que é bem interessante até para a gente se fazer, né, Nath? Que é, eu gostei bastante dessa primeira pergunta, que é se a sua voz interna fosse uma pessoa sentada na sua frente, você realmente deixaria essa pessoa conduzir a sua vida inteira? E é muito real, porque, tipo assim, como assim essa pessoa, né, que tem essa voz interna tá me da falando coragem, isso. né, vai levar a minha vida? É claro que não. Sim, Uma pessoa como? Como que a gente se vê nessa identidade antiga? Insegura? Né? Como essa identidade antiga? Insegura, sem propósito, sem. Como? E como a gente vai deixar ela conduzir a nossa vida? Né? Teve aquela pergunta dos stories há um tempo atrás. Se você soubesse, e é uma realidade, né? Que tudo tem volta, isso te deixa feliz ou te deixa triste? sim, sim, Eu me sim. Isso porque te eu conforta penso ou te deixa aliviado? exatamente. Uhum. E algumas pessoas, Nath, responderam o quê? Responderam que deixam triste, que deixa preocupada. Então, como que a gente age dessa forma? Sim, sim, Deixando esse essa versão antiga, né? sim, Deixar comandando a nossa vida. sim. Obrigada. E outra coisa também, né? A gente falaria assim com um amigo nosso, com uma pessoa próxima. Essas coisas que a gente fala pra gente, a gente falaria pra uma pessoa, pra um amigo? Isso é interessante de pensar também, né? Se tu não falaria pra alguém, por que tá falando pra ti? Por que se Exato. maltratar tanto? O que essa voz interna tá falando para ti se tu não falaria para ninguém? E Sim, assim, né? De novo, autocobrança, autocrítica. Para quê? sim.
Para que eu falei, né? Para que os julgamentos e auto se chicotear? O que eu posso fazer agora, eu estou fazendo. Para que eu sou a primeira a me chicotear, né? Sim, sim, eu também. E isso Nossa, vai pisar no milho. acontecer, né? E de novo, então, não é que não vai acontecer isso. As vozes vão vir. Isso é um exercício eterno de veio a voz e tu te posiciona e fala, não, não é assim. Né? E aí na psicanálise a gente costuma separar. Essa voz é da criança que aprendeu isso, que escutou isso. O adulto sabe que não é assim. Eu não acredito. Inclusive, vou provar que não é assim e vou fazer. Aos poucos, no meu tempo, um passinho de cada vez, mas vou fazer. Que é fazendo que a gente vai vendo que a gente é capaz, sabe? Mas ficar no mesmo lugar esperando o momento perfeito, porque na verdade, o perfeccionismo, ele não é sobre fazer bem feito. Eu acho isso, tá? Ele é sobre não errar. Só que não existe não errar, Não tem como. né? A E gente vai. quando tu é perfeccionista, é como se, em vez de tu fazer 1% por dia daquilo, é como se tu quisesse fazer 100% no primeiro dia, tu quisesse já começar em 100%. E isso não é humano, isso não existe. Nath, quando eu comecei a fazer live, eu fazia muito cedo às vezes, né? Eu fazia alguns desafios e como eu tava com essa coisa de acordar muito cedo, eu fazia desafio para mim mesma. Então eu fazia live 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Sabe quantas pessoas tinha na live? Uma, às vezes. Eu e mais uma pessoa. E eu parei de fazer? Não, não parei. Então eu acho que é isso, né? A gente vai fazer um desafio, eu e a Nath, já vou antecipar em janeiro, sobre isso, sobre aquele livro também da Brené Brown, né? De A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, Sim. é muito corajoso a gente dar a cara para bater aqui e não ter ninguém na live, ninguém escutar a gente. Sim. Mas é a nossa voz que precisa ser, porque a gente tem um propósito. Sim. O propósito é fazer com que as pessoas saibam o quanto elas podem ser melhor na vida delas, né, Nath? É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente virou psicanalista. É para conseguir trazer a autoconfiança na pessoa e ela saber que ela é capaz. Porque a Se a gente gente. nem achou que não era capaz, né, Nath, em algum momento. Sim, com certeza. Em alguns momentos a gente ainda tenta. A voz ainda tenta dizer que não é. Mas aí é que entra todo o trabalho da psicanálise, todo esse autoconhecimento que a gente já tem de si, já sabe como a gente funciona, que aí a gente pega esse gatilho e não é bem assim, a gente consegue, vamos lá. Isso é só uma voz. Sabe que uma das coisas que é muito uma pergunta que eu faço às vezes, e eu faço para mim também, quando eu tô me cobrando, eu sempre penso quem eu sou se eu não tivesse necessidade de agradar alguém. Então é isso, né? Quando a gente não sente, porque todo mundo, gente, todo mundo veio nesse mundo para ser amada. Todo mundo quer ser amado. A gente Sim, veio para isso, para pertencer. E o pertencimento vem do amor, vem de a gente querer fazer parte de algo. sim, E aí a gente tenta agradar para isso, né, Nath? Então, sim, olhar para esse espelho e entender quem eu sou se eu não estiver agradando alguém ou dizendo sim, eu faço, sim, eu vou, sim, né? Não é verdade? sim, sim. E também aquela coisa, né? A gente não pode depositar no outro essa expectativa de receber isso, sabe? E aí eu vou até entrar mais pro lado espiritual também. É um amor que a gente só pode receber de Deus e de nós mesmos. Nós mesmos. Um reconhecimento que a gente só vai receber dessa forma. Aí vem aquilo que aquela pessoa falou antes, né? Do tipo de rancor, de mágoa de outras pessoas, vem disso.
esperando do outro aquilo que a gente não consegue dar para nós, que é o amor próprio. E aí é onde tudo muda, né, Nath? É quando a gente descobre que o verdadeiro amor é aquele de Deus para nós e depois de nós para os outros. Então eu acho que é sempre Deus, nós e nós, depois nós e o outro. Isso. É isso. E que se tu quer ter uma vida de frustrações, é só tu criar expectativa. Total, Nath, total. Criou expectativa, tu vai ser frustrado. Pode esperar, tá? Porque não tem como a gente querer cobrar do outro algo que nem a gente mesmo se dá. Olha que louco, né? Tava contando para uma amiga sobre o ritual do cacau que eu fiz parte, né? Agora faz um pouquinho tempo. E aí a pessoa me disse assim: Nossa, eu odiei, eu não gostei, não consegui me conectar. O ritual do cacau é um simbolismo do feminino. A gente toma o cacau, é tipo uma ayahuasca, só que mais voltada para o feminino. E aí ela falou: Não consegui, fiquei racional, fiquei pensando o tempo todo: o que que eu tô fazendo aqui, não tô gostando. E por que que isso acontece? Porque a expectativa era maior. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, né, nas nossas aulas, né, Nath? Não colocar expectativa. Quando tu não coloca, tudo que vem. Tudo que vem Uma coisa é. quando a gente era, quando era criança, que tu esperava o presente do Papai Noel e ficava, meu Deus, o que será que vem? E aí, às vezes, tu ficava frustrada, por quê? Porque tu tava com uma expectativa gigantesca. Hoje, Sim. eu não coloco expectativa em nada. Em nada. E ninguém, né? E nem, e não, e muito menos em alguém. E muito menos em alguém. É isso, começa com isso, né? Olhar e não colocar expectativa no evento que tu vai ou nas coisas que tu vai fazer, para que aí sim, depois, tudo que vem parece que é tão gostoso, né? Aí eu vou usar Sim. a palavra da Anitta. É tão gostoso. E a gente se surpreende muito nisso, né? Parece que quando a gente solta o controle de, tá, beleza, o que vier tá bom, ok, eu vou dar o meu melhor. E tu tem aquele retorno, tu fica, nossa, eu não esperava, sabe? Ou às vezes a mudança de uma pessoa também. E Ai, total, tu desiste de total. controlar a pessoa. Eu não quero mais saber. Deixa a pessoa, sabe? Larga, deixa a pessoa. E aí a pessoa começa a mudar de atitude, porque quando tu solta, a coisa começa a fluir, né? E Exatamente. aí vem, a pessoa tem uma atitude e tu, nossa, não esperava. Porque tu Não, soltou a expectativa. não, e quando a pessoa te traz, né, um paciente ou até um amigo, eu tenho muitos amigos e amigas que eu converso muito. Eu disse, nossa, assisti a tua live, olha, mudou muito pra mim tal coisa, aconteceu tal coisa pra mim depois que eu assisti teus stories ou que fiz o desafio. Tu mesmo falas muito isso comigo, que de me dar feedback, e eu acho maravilhoso. Então, tipo, nossa, isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque eu não tenho expectativa. Eu falo porque me ajudou. E aí, quando eu vejo que ajudou o outro também, não só a mim, nossa. E é, né, Nath? A gente precisa pensar em nos ajudar. Depois sim, né? Olhar. E diversas lives e diversos desafios eu vejo que grandes do digital aqui, que a gente inclusive segue, eles falam exatamente isso. Quando eu faço um desafio, eu faço para mim, em primeiro momento. Que foi o que a gente fez para nós aqui, né? Sim, sim, que a gente participa também, a gente faz. A gente está fazendo essa nova identidade. Não pensa que é só para vocês. Não pensa Sim, que é um egoísmo. Né? Na verdade, é um total egoísmo nosso, porque a gente quer mudar, sim, né? E aí, nós, naturalmente, a gente acaba passando para vocês, porque é uma mudança. E aí parece que aí é o que o Jung fala, aí vem o inconsciente coletivo. As pessoas que estão ao nosso redor naturalmente mudam e a gente muda junto. sim. Exatamente. Quando a gente muda, e isso é muito interessante, né? Porque as pessoas, todos nós, né, temos esse impulso de mudar o outro, de ajudar o outro, tudo é o outro, né? E eu trago também bastante aqui essa questão da projeção, que o outro é nosso espelho, né? Então, Claro, com tu certeza. tá enxergando no outro, te incomodou, tu tem algo em ti, né? Mas isso é assunto para outra hora, porque é algo bem profundo e bem complexo. Mas
Aí a gente quer mudar o outro. Só que, e eu falo por experiência própria, quando tu começa a te modificar, tu começa a se movimentar, a fazer um pouquinho por ti, a se cuidar, a tu mudar, o outro automaticamente começa a olhar, a Muito. mudar também, a se motivar, o teu entorno começa a mudar, as pessoas começam a mudar, tu atrai pessoas melhores para tua vida. E aí, Então, por isso não é egoísmo focar em ti, porque no momento que tu estiver focando em ti, o outro vai ser atingido também. exatamente. E tem momentos, como eu falei antes, das despedidas, e tem momentos que a gente precisa se despedir também das pessoas que Encerrar fazem ciclos, mais parte sim. do que a gente era antes. E tá tudo bem. Foi bom até o momento que foi. Então, Sim. não grudar nas pessoas, né? E nas coisas. Por isso que o desafio passado, né, de outubro, teve o desapego. Porque é isso, a gente precisa desapegar, e não é só de coisas. É de Não. pessoas, é de ambientes, é de hábitos. Aí a gente vai. Dê espaço ao novo. Exatamente. Não tem como você querer mudar a sua vida estando no mesmo lugar com as mesmas pessoas que talvez possam te travar ou possam te, né? Aí tu também trouxe aquele dia que a gente conversou sobre a epigenética, né? É Uhum. isso, né? Isso, Que o ambiente te molda. É exatamente. muito poderoso isso. E, inclusive, casou com os compromissos que eu trago todos os dias ali, que eu coloco a fotinho do livro do compromisso por dia, que Verdade. falava sobre isso. Acho que foi ontem, né? Aham. Era isso, que até tu colocou ali, teve tudo a ver. Sim, sim, era. Eu não me vou me lembrar agora exatamente que frase que era, mas era assim. Porque não tem como, né, Nath, por exemplo, vamos lá. Eu estou querendo, vamos falar, vamos trazer o que a Laura tinha falado, né? Eu estou querendo emagrecer. E aí eu acabo sempre indo jantar fora e vou no X, onde eu não posso pedir uma salada, por exemplo. Não tem problema de ir jantar com as pessoas que tu ama, não é isso. Mas vamos escolher um local que a gente possa comer uma coisa saudável. Porque senão é a gente de novo se sabotando. Para quê? Para agradar o outro? Então, isso também, né, Nath? Eu quero emagrecer, mas eu não vou na academia. Aí, em vez de ir na academia, eu vou na doceria. Tipo, oi? Né? Onde está a ambivalência disso? Onde? Como? Então, eu acho que isso a gente não pode, e foi ótimo você ter falado sobre o ambiente, porque é real. Não tem Sim. como. Não tem como. Não, Aí, tu quer não... emagrecer, mas, por exemplo, tu tá convivendo com pessoas que comem coisas que tu não pode comer e que estão te incentivando, né, a comer coisas que tu não quer. Então, o ambiente é tudo, sabe? Tem que pensar sobre isso também e dar espaço ao novo na vida. Vou trazer isso que a Lizzie falou, porque a Lizzie, ela é uma pessoa maravilhosa e ela traz algo que é muito interessante do se sabotar, por quê? Porque ela traz, aí ela tem dois filhos. Aí os filhos querem fazer o quê? Querem passear, comer sorvete. Como que nós vamos fazer isso? Então, é aí que a gente entra com esses novos hábitos. Ok, eu vou levar meus filhos para comer fora, vou levar, eles vão tomar sorvetes, vão fazer alguma coisa, mas eu vou olhar e vou levar eles onde eu posso comer também alguma coisa que não seja tão doce ou tão gordurosa. Eu acho que a gente precisa trazer isso para nossa realidade. As opções para nós enfiar o pé na jaca tem assim, a lá vão ter, Sim, né? Principalmente para quem tem filho. Então, assim, que vai em festinha, que vai, né? Hoje mesmo, né? Tu foi numa festa infantil. sim, Tinha salgadinho e é refrigerante, raramente tem suco ou água. Então, assim, como ir? Já pensando, não vou me sabotar. Vou olhar e vou pegar aquilo que eu posso. E outra, eu posso comer, não tem nada. Vou comer um, não preciso comer 10. Né? sim. O equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. O equilíbrio. A gente falou do equilíbrio nesse hábito, por exemplo, o teu, de,
de acordar mais cedo. No meu, de comer fora, diminuir. Então, não é parar, porque assim, vamos lá, o hábito sempre, aí a gente traz aquele do livro O Poder do Hábito, o hábito sempre vai ter que ser substituído. E Sim. se não substituir, ele não, por exemplo, o cigarro. Por que a maioria das pessoas, quando para de fumar, engorda? Porque ele Porque substituiu substitui pela a comida. comida. Exatamente. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa, essa substituição, ela precisa ser saudável. Aí vem aí a comida, a bebida, o cigarro. Então, hábitos e vícios ruins, a gente não pode deixar para lá e começar, sei lá, roer unha. Que já vi também isso acontecer. Não come, mas aí as unhas ficam tudo comida. Sim. Então, a gente precisa saber que a gente vai ter que trocar, Sim. mudar, né? Isso. Tem mais alguma coisa que tu queira colocar antes dessa live? Já passou e foi ótima. Alguma Olha, pergunta também das pessoas que quiserem nos fazer? Podem trazer perguntas, se questionar, tiver. ou até a cadeira do confessionário pode se confessar também. Ah, tem bastante coisa, tem muita coisa. A gente ficaria aqui muito tempo, né, Flávia? É verdade. Mas assim, o que que eu quero dizer, tá? Para finalizar, até porque teve gente que entrou depois. Sim, A autoconfiança, ela é diferente de tu só ser confiante. Ela é a capacidade de errar, sustentar o desconforto e não se abandonar, com entende? certeza. Então, muitas pessoas podem pensar, eu não sou autoconfiante, eu sou uma pessoa insegura. Todos nós temos inseguranças, não é sobre isso. É sobre tu ter a confiança em ti de que tu errou ou pode errar E que vai voltar. e voltar para o centro, como eu falei. Aceita isso, sabe? Todo mundo vai errar. Não é quantas vezes a gente cai, é quantas vezes a gente levanta, Isso, né? isso é humano, não Obrigada. adianta. Eu acho que é isso. Não é sobre quantas vezes a gente cai, é quantas vezes a gente levanta. E essa frase, ela vem com um link também, não é, aí casa muito com a identidade. Não é sobre, a vida não é sobre o que fizeram contigo, comigo, conosco, e sim o que a gente faz com essas coisas que Com fizeram. isso. Exatamente. Foi molestada, abusada, com problema com o pai, mãe, a mãe morreu. As coisas não foram assim, eu não tive nada, passei fome, não importa. O que que a gente vai fazer com isso? Porque isso ficou no passado e o passado é lugar de visitação e não Isso. de habitação. Sim. E daí repito que um novo eu vai nascer de pequenas ações diárias, pequenas coisas, que a reprogramação disso é lenta. Então tem que ir fazendo, deu errado, volta, né? E pense. Quem tem tomado decisões hoje na tua vida? É a criança ou é o adulto? Porque quem cai em tentações o tempo todo, né, nas sabotagens, né, que a gente falou, Com certeza. quem abre mão de uma coisa que quer para dizer sim para o outro para agradar, quem é que costuma ter essas atitudes? Eu acho que é mais a criança, né, Flávia? Com Porque o certeza. adulto, ele sabe o que quer. Então, quem é que tá te guiando aí dentro? É os impulsos da criança. A gente chama de criança, mas pode trocar pela palavra que fizer mais sentido, né? Ou adolescente, às vezes, a infância foi legal, mas aí quando foi para adolescência, começou bullying, começou algumas coisas, foi ruim, foi difícil. Sim, Então, é algo que a gente precisa olhar para isso, mas lembrando sempre, nada do que foi vivido agora, nada é de agora. Tudo tem o passado. Só que, de novo, a gente não pode viver lá. A gente visita e volta. É sim, como cair e levantar, como fizer conosco, o que a gente vai fazer? sim, É sempre ida e volta. sim. E isso aí é sempre, Lise, acolher.
Exatamente, é sempre acolher a nossa criança. E acolher, gente, não é acolher com comida, tá? É acolher, dizer, minha criança, eu sei que tu sofreu, mas eu tô aqui. Agora eu não vou deixar. Eu sou adulta e eu não vou deixar nada te acontecer. É esse tipo de segurança, é esse tipo de acolhimento. E eu tô falando de acolher a criança sem comida, é porque eu fazia isso, tá? Eu engordei no meu antigo casamento quase 30 quilos. Já perdi bastante, uns 15, mas eu ainda tenho uns 15 quilos para perder. E foi exatamente por isso. Porque a gente busca, então eu busquei um tipo de marido, um tipo de pessoa para me relacionar, que acabava fazendo com que essa criança ficasse cada vez mais ferida e mais sem carinho, afeto, atenção. E nesse momento, a minha sabotagem, ou como a Lizzie falou, tentando acolher a minha criança, o que, que eu fazia? Eu comia. Então, olhar para isso que a gente falou no começo, né? Quem não estava no começo da live, a gente falou sobre isso. Falamos sobre olhar para isso, olhar para o que é que nos faltou, mas não com um olhar de julgamento, e sim para entender, para trazer para o consciente, né? Sim. E se pergunte se você está se dando o que te faltou. Porque às vezes você, por exemplo, pensa assim, ó, nossa, me faltou segurança, me faltou amor, me faltou carinho, sei lá. Você tá se dando isso ou tá se chicoteando? E era esse Tá se cobrando, tá se falando pra ti que tu é horrível, que tu não consegue, que... E o meu modus era o quê? Buscar em outra pessoa esse carinho. Buscar em outra coisa. Então, tem gente que busca na comida, tem gente que busca no outro, tem gente que busca no pai e na mãe enfiando o dedo na cara. Então, tem inúmeras pessoas e inúmeros jeitos de tentar acolher essa criança ferida. E é sabendo que a única pessoa que pode fazer isso e o único gesto é tu contigo mesmo. Sim. Entendendo que e sabendo que não voltamos atrás, nós só ressignificamos. Sim. E assim, ó, a tua identidade não vai mudar pensando, vai mudar fazendo. Exatamente. Então, é atitudes. Porque às vezes a gente se desgasta muito mais pensando no que tem para fazer do que de fato fazendo. Porque a nossa cabeça fica, né? Ah, tenho isso, tenho aquilo, quero começar isso, quero começar aquilo. Mas se for fazer, vai gastar muito menos energia do que ficar pensando aquilo. Então a identidade não vai mudar pensando, vai mudar fazendo, com atitudes. Exatamente. Então, qual é a atitude que tu vai colocar no papel, ou enfim, que tu vai planejar para iniciar? Qual vai ser essa mudança? Uma pequena atitude, não precisa ser grande. Vai aos poucos, né? Exatamente. Isso aí. E, e a gente precisa trazer também, não sei se era isso que tu ia falar agora, sobre a importância do autoconhecimento na construção da nossa identidade. Era exatamente isso. Entendendo, né, da onde vem essa voz interna, quais roteiros que se repetem, quem que vai acolher essa sombra e que sombras eu tenho. Qual Sim. identidade, né, que faz sentido eu realmente sustentar para o meu. E a gente comentou isso já também, né, Nath? 1 ano, 5 anos, 10 anos. E essa. E eu, há um tempo atrás, eu não conseguia fazer planejamento muitos longos. E eu notei assim, ó, o que que aconteceu? Um dia eu vi que eu estava com 2 seguros de vida, que eu estava guardando dinheiro que nem uma louca, e aí eu pensei, nossa, que pulsão de morte é essa que eu já tô esperando, né? Eu morrer pra. Então eu não conseguia me planejar, mas eu pagava várias coisas, né? Então, assim, seguro de vida eu tinha dois. Eu pensei, não, eu quero viver até meus 100 anos, 105 com saúde, eu quero viver até quando Deus quiser. Então, por que isso, né? A gente precisa ter essa ideia também. Por que a gente não consegue se ver lá na frente? Né? Então, por que a gente não consegue se ver? Porque eu me lembro que quando eu tinha 15, eu queria ter 18.
Quando eu tinha 18, eu queria ter 21, porque cada vez ia aumentando. Agora que eu tenho 40, eu queria ter 20. Queria voltar. Aham. Sim, Então, assim, por que que a gente simplesmente não vive o hoje, né? A gente está sempre pensando ou para frente ou para trás, mas não um atrás, um frente muito longo. sim. Por quê? Né? Então a gente entender isso também. E a gente só vai entender isso na terapia, fazendo, se conhecendo. Se conhecendo, né? Aos poucos, vai fazendo aquele processo de autoconhecimento, de descobrir o que te trava, o porquê tu tá agindo assim, dessa forma, quais são as tuas sabotagens, o motivo de tu fazer isso. É muito profunda e a psicanálise vai muito profundo nisso mesmo. E a gente consegue ir melhorando cada vez mais. Mas é um processo, né, Flávia? É um processo. E cada pessoa tem um tempo. Eu gosto muito de reforçar isso, mas a gente trabalha com a ideia de sempre dar autonomia ao paciente para que ele consiga caminhar sozinho. Exatamente, com certeza. Eu já ouvi isso, né? Que a maioria das pessoas não começa a terapia porque acha que vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. Vai ter Não, momentos atuais que dói mais, que às vezes a demanda da vida está demais, e aí é o momento de fazer um autoconhecimento, trazer a terapia para si. Aí tem momentos que não, que aí tu já tá caminhando sozinho, exatamente o que tu falou, né, Nath? A autonomia. Depois volta, depois. Então ela é livre, não tem um começa agora e termina daqui 2 anos. Não, ela é muito não. pessoal. Muito pessoal, A muito. Eu live tenho. foi geral, mas Sim, terapia, a terapia é pessoal e intransferível e a gente não tem como dizer exatamente quanto, mas ela é possível, é real e é tão gostoso se conhecer, né? sim, Fica com mais autoestima, autoconfiança e autoconhecimento, sem sombra de dúvidas. sim. Vale muito a pena. Quem quiser, então, fazer terapia, tanto comigo quanto com a Nath, a gente manda uma palavra identidade que a gente já sabe que a gente vai falar um pouquinho mais sobre terapia, falar também sobre isso. Então, muito obrigada quem esteve aqui. Não sei se tu quer finalizar com mais alguma coisa, a Nath, que a gente se estendeu bastante, Bastante, né? né? Foi muito gostoso. Nossa, Muito. Não, eu acho que é isso. Tem sempre bastante coisa para falar, como eu disse, né? Mas é isso, né? Finalizando, eu já devo ter falado essa frase, mas eu vou falar de novo. Quem espera estar pronto nunca começa nada. Então, começa sem estar pronto Hugo, mesmo. fala de novo. Quem espera estar pronto nunca começa nada. Perfeito. Então, comece. Eu sempre trago muito isso aqui, eu repito, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, porque a gente aprende na repetição, né? A gente vai internalizando. Não, isso é para nós. Então, oi? É para nós. Isso é para nós. Sim, Para todo sim, mundo. sim. E assim, ó, tu também, você não tem falta de força, você só está sendo fiel a uma identidade antiga. Gosto muito Perfeito. dessa frase também. Muito com a nossa live sobre identidade. Verdade. Eu acho que é isso, sabe? Eu poderia ficar falando ainda aqui, mas é Foi isso. ótimo, foi ótimo. Muito obrigada a quem esteve aqui. Obrigada pela presença de Conosco, todos, quem vai assistir pelos depois também. exemplos que vocês trouxeram, pelas palavras que vocês falaram, se colocaram vulnerável aqui. Isso é muito bom, é sinal da confiança de vocês em nós e nesse movimento que a gente está fazendo, né, Nath? E o nosso Sim, movimento é esse, é de autoconhecimento, é de se amar. Obrigada, Rô. Então, a gente se amando, a gente consegue qualquer coisa na vida. Não existe nada, nada na vida que a gente não consiga a partir do amor próprio, da autoconfiança, da autoestima. Não é verdade, Nath? sim, sim. E eu acho que eu vou finalizar com aquela frase sobre o amor do Lucas também, que eu acho que ela é muito profunda, é muito boa também. Não sei se é pertinente, mas me veio isso. Me Claro, veio, me veio falar obrigada. isso.
Anitta também mandou parabéns para nós. Muito obrigada, gente. A gente estava falando sobre amor, né? E que a Flávia, inclusive, trouxe em um dos desafios ali que não é o que te machuca, não é o que te angustia, né? Claro que em todas as relações a gente tem altos e baixos, não é sobre isso. Mas amor é aceitar o que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Eu gosto muito dessa frase do nosso professor Lucas Scudeler. E eu não sei por que me veio de falar essa frase para finalizar. É perfeito. Esperar que a pessoa não mude, né? Não esperar do outro a mudança. Façamos nós mesmos, né? E Sim, dando o nosso melhor. Perfeito, dando Nath. o nosso melhor, foi isso que eu quis É, dizer. Dá o seu perfeito. melhor e deixa o restante, deixa acontecer, deixa fluir, solta, mas faz a tua parte. Então aceita o que é, sem esperar que mude, mas dá o teu melhor. Verdade. Maravilhoso. Ótimo fechamento. Muito obrigada, Nath, por estar aqui. Eu que agradeço, A agradeço a Nath presença de todos. Filho organizou a vida dela para estar aqui também. Então, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Tá bom, um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.